O Grupo Fleury é uma empresa de medicina e saúde que está há mais de 90 anos no mercado. Sua principal atuação é com diagnósticos em laboratórios e hospitais, possuindo 222 unidades de atendimento espalhadas pelo Brasil. A seguir, será feita uma análise para avaliar as informações financeiras da companhia e dar uma recomendação para a possibilidade de investimento em ações da Fleury. Analisando indicadores de solvência da companhia dos últimos 5 anos, percebe-se uma tendência de queda na liquidez corrente devido ao aumento de passivos circulantes, atado à perda de caixa. Junto a isso, o crescimento dos passivos não circulantes, contribuindo para elevar a alavancagem, é fortemente visto, devido à necessidade da companhia em financiar ativos. Porém, os indicadores de cobertura de dívida e liquidez estão saudáveis, indicando a capacidade de honrar os débitos e pagar despesas financeiras em dia, além de superar números da concorrência, sendo que os ativos de curto prazo são capazes de quitar com folga os passivos deste mesmo período. Agora, sobre o giro das operações da Fleury, tem-se que os estoques estão levando mais tempo para serem vendidos em 2020, tendência iniciada em 2017. Porém, este número não é tão importante, já que o tamanho do estoque na companhia não é tão relevante, cerca de 1%. Sobre o recebimento, a companhia vem aumentando o prazo para receber de seus clientes e atualmente pratica um valor médio de 86 dias. O grande diferencial corporativo da Fleury frente aos concorrentes são suas margens de lucro mais elevadas, devido aos segmentos que a empresa alcança de maior poder aquisitivo. Em uma comparação setorial, a margem líquida de 2019 foi de 10,75% contra apenas 3% e 4,7% da DAS e Aliar, respectivamente. Porém, as margens vêm em queda nos últimos anos, acentuando-se em 2020 devido ao vírus Covid-19, que acabou elevando tanto os custos dos produtos, diminuindo a margem bruta, e também elevando despesas operacionais, refletindo na margem lagida. O ROE também tem baixa nos anos de 2019 e 2020 devido a uma redução da margem líquida e giro do ativo, mesmo mantendo um valor razoável em torno de 17,5% no período. Através da identidade do POM, vê-se que a variação do ROE reflete as estratégias da empresa em investir pesadamente em ativos. Estes bens são financiados via passivo, o que explica a elevação do multiplicador do PL e queda tanto da margem líquida, devido a mais despesas financeiras, quanto do giro, uma vez que os novos ativos ainda não geraram receitas. O retorno sobre ativos caiu de um ápice de 9% até perto de 4% em 2020, por conta de um aumento dos bens da empresa que não foi acompanhado pelo lucro líquido. Além disso, a margem lagida vinha de um comportamento de alta, devido à elevação de custos com depreciação que cresce este indicador, também resultado da expansão do imobilizado da empresa. Sobre os índices de mercado, a Fleury apresenta uma elevada razão preço-lucro, atualmente por volta de R$ 31 investidos por R$ 1 de lucro. Isto mostra uma grande expectativa dos investidores em obter resultados no futuro, mesmo havendo uma volatilidade grande desses valores, variando de 12 a 33. Comparado a outras empresas do setor de saúde, o preço-lucro da Fleury é o menor, devido principalmente ao resultado adverso dos concorrentes em 2019. Já o valor de mercado sobre o valor contábil é alinhado à DASA, e como são maiores que 1, essas companhias possuem capacidade de gerar valor acima dos números contábeis. No caso da Fleury, acreditavam em 2020 que a empresa valia 5,5 vezes mais que o número do patrimônio líquido. Nesta parte do relatório foram descritos os fluxos de caixa financeiro do Grupo Fleury, para identificar quantos recursos são gerados e para onde eles são destinados. Primeiramente, há bons sinais na operação da Fleury, já que seu fluxo de caixa operacional é positivo e consistente, podendo indicar que a empresa consegue manter seus negócios de modo sustentável no longo prazo. Há uma queda em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o que também interferiu na agenda de investimentos, pois o gasto de capital corresponde a um quarto do ano antecessor. Porém, a variação do capital de giro, CCL, que havia gerado valores em 2019, no ano seguinte necessitou de um grande fluxo devido ao reforço de caixa, aumento de aplicações de curto prazo e contas a receber. Em conclusão, no ano de 2019, o fluxo de caixa dos ativos ficou bastante negativo, e este foi financiado por empréstimos, levando ao fluxo de caixa dos credores também negativo, indicando o trânsito de dinheiro do credor para a companhia. O fluxo de caixa dos acionistas foi reflexo praticamente inteiro da distribuição de dividendos. Em 2020, o fluxo de caixa dos acionistas foi positivo e o fluxo de caixa dos credores negativo, com maiores entradas de recursos de financiamento. Já o fluxo dos acionistas foi menor que no ano de 2019, devido a um menor lucro distribuído. O Grupo Fleury costuma fazer emissões de títulos de dívida na forma de debêntures pós-fixados com o intuito de reforçar o caixa. Para este relatório, foi estudada a segunda série da quarta emissão. Foram colocados no mercado 25 mil papéis com valor nominal de R$ 10 mil cada, totalizando um aporte de 250 milhões. Estes possuem vencimento de 5 anos e são remunerados pela taxa DI somada de 0,6 ponto percentual ao ano. A Fleury oferece a opção do investidor fazer o resgate antecipado, e sobre a garantia ela é quirografária, sem nenhum bem especificado como calção. Avaliando o risco de crédito da companhia, a agência Moody's atribuiu a nota AA2 à Fleury, alegando boa capacidade de pagamento e de honrar as dívidas, com alguns riscos devido ao plano de crescimento da marca, Covid-19 e o próprio risco do Brasil. Comparativamente, apenas a DASA possui um risco considerado menor, já que a agência Fitch deu a nota AAA, máxima da categoria. Nesta parte, o relatório analisa a capacidade da empresa de se expandir para os próximos anos.
Com os dados de 2020, foi feito o cálculo da taxa de crescimento sustentável do Grupo Fleury, ou seja, a taxa máxima de que a operação pode crescer sem emitir novas ações e mantendo o índice dívida capital próprio constante. Para isso, usa-se o ROI, já que a medida a partir da identidade do POM resume grau de alavancagem, eficiência dos ativos e operacional, e também a taxa de retenção de lucros, que corresponde à porcentagem do lucro não distribuída e que fica para a empresa investir. Com essas informações, chega-se a uma taxa de crescimento sustentável de 1,627%. Agora então é projetada a necessidade de aporte financeiro da empresa ao crescer estes 1,627%. Assume-se as premissas de que as despesas e o custo são proporcionais às vendas, será necessário aumentar os ativos totais e capital de giro, a empresa não pretende emitir novas ações, nem fazer recompras. O caixa em excesso é usado para amortizar dívidas e a falta é suprida pela captação externa. A NAF então é dada pela diferença entre o crescimento dos ativos e o valor de lucros que não foi distribuído, ou seja, R$ 43.094.000. Finalmente, considerando tudo o que foi levantado neste relatório, percebe-se que o Grupo Fleury tem capacidade de crescer no futuro, mantendo uma operação sustentável e distribuir dividendos para seus acionistas. Ultimamente, houve a queda de margens importantes para o grupo, porém essas continuam superando em muito o setor. Por fim, foram feitos e ainda serão investimentos estratégicos que devem gerar retornos no médio e longo prazo. O veredito final, então, é para a compra das ações da Fleury.